O Kogu Fiaspo aqui. mandou. Oh, 10 grande reais. Muito obrigado, Fiaspo. Fiaspo. Eu vi aqui ele no começo da live, ele mandou, ó. Kogu, foi uma baita surpresa que conheci nos últimos anos. Feliz demais pelo sucesso dele. Agora quero saber, PlayStation 2 já pode ser considerado antigo? E de Game Boy Advance? Manda essa pro chat, Kogu. Essa é uma boa pergunta. Não, boa, essa quero é discutir. maravilhosa. Muito bom, hein, Fiaspo? Fiaspo Boa. é um cara que eu tenho uma gratidão enorme, rapidamente, porque, assim, muito da parte, assim, quando o Cogumelando profissionalizou e a coisa do YouTube, ele ajudou muito. Então, assim, tem uma legal. gratidão. E ele me deu uma cópia original de Suicoden 2, que é meu jogo favorito de todos. Então, assim, eu que adoro legal, esse cara. Suicoden 2. Adoro Suicoden 2. E, bom, essa pergunta é boa. É aquela câmera ali, né? Isso. Tá bom. Pode mirar nela. PlayStation Só, 2... só pega o microfone tá. e deixa colocar. Boa. PlayStation 2 é retrô ou não? E Game Boy Advance é retrô ou não? Essa é uma pegadinha. As pessoas vão dizer o quê? Vai dar um tempinho para elas processarem. Já responderam, a mente já respondeu. Elas vão dizer: Game Boy Advance é retrô, PlayStation 2 não. Só que o PlayStation 2 é mais antigo que o Game Boy Advance. Só que a estética visual dos jogos, né? engana. Tanto que vários jogos, assim, do Game Boy Advance, eles são uma palavra meio dura, um termo, mas assim, é o primo pobre do PlayStation 2. São jogos, assim, mais acomodados no portátil que ficam, né? Mas eu tenho dificuldade... Uma natureza mais simples, né? Eu tenho dificuldade de olhar pro PlayStation 2 e ver que é retrô. É fácil olhar, até porque o Game Boy Advance, ele é, de certa forma, um emulador do Super Nintendo, porque tem vários jogos do Super Nintendo. E um parênteses, o The Sims, de Game Boy Advance, ele, que não é o 3, mas é do 2, ele é um reality show, tipo o show de Truman, meio RPG, meio Stardew Valley, não tem nada de simulação. Não sabia. É super interessante. É a versão específica do Game Boy. É um dos de Game Boy. The Sims 2 de Game Boy é um reality show. O cara vai pra lá. Enfim, eu acho que existem várias métricas. E acho que a resposta é no nosso coração. 15 anos. É retrô? É uma métrica. Sim. A idade, né? Isso. A estética. Pode ser. Eu não tenho resposta. Eu também não tenho, cara. E eu fico pensando muito nisso. Tem uma época que a gente trouxe aqui, foi o Tiozão, o Rato, o Gilão e o Kleber. E foi um programa muito legal. Só que a gente tava fazendo a pauta desse programa porque a gente queria trazer uns temas pra discutir. E um deles foi esse. Tipo assim, a gente falou, o que é considerado jogo retrô? Qual que é o ano do lançamento do Play 2? Você lembra? 2000. Isso. A gente 99, tem agora, 2000. Se a gente puxar o nosso público do YouTube, por exemplo, a gente tem, sei lá, 20% que é 18 menos, tá bom? 18 menos, a gente tá falando que o cara que nasceu em 2004, não é? 2004. Aliás, ele nasceu, já tinha Play 2. É 2004? Quando... Não, a gente... Aí, não, 2006. 2006 o cara nasceu. Já tava pra sair Play 3, já tava saindo Play 3. O Play Você tá 2... doendo em muita gente. Cara. O Play 2, ele é 6 anos mais velho que o cara. Então, pra ele é muito retrô, tá ligado? Pra ele, assim, antes deles nascer, ele não conhecia, ele foi ter acesso ao videogame no Play 3 pro Play 4 já. Porque ele nasceu, já tava lançando o Play 3. Sim. Então, quando ele tinha 6 anos, tava pra lançar o Play 4. Sim. Então, o Play 2 é muito antigo pra ele. Então, eu pensei muito nisso, porque pra gente que tá acompanhando esse crescimento há muito tempo dos consoles, a gente acostumou com o Play 2 como um console normal, pra gente não é retrô. Só que ele é sim, cara. Eu acho difícil falar que não é. É difícil. Na realidade. Porque pra mim mesmo, eu tenho 27 anos agora. Eu nasci em 97. O PlayStation lançou, eu tinha 3 anos. O PlayStation 2. Então, até pra mim, 3 anos, é verdade. já é um videogame antigo, entendeu? Cara, é muito interessante essa pergunta do nosso grande Fiaspo. São várias métricas mesmo, como você falou. Eu concordo. Eu vejo hoje. Eu tenho 37 anos também, passei Play 1, Play 2. Eu acho que eu vejo como console retrô, mas com algumas observações. Eu poderia ter a métrica assim, sei lá, geração 64 bits pra baixo é retrô. Sim. Geração 128 bits pra cima, talvez não seja. Geração, aí outra métrica, a idade. Não seja retrô, é jogo antigo agora. Porque às vezes a gente... Retrô é mais antigo ainda. Mais antigo. Às vezes a gente associa a palavra retrô ao pixelado, aos sprites.
Pode ser uma métrica. Por isso que ele falou que o Game Boy né? Porque o Game Boy, Exato. você pega o Pokémon do Game Boy Advance, Entendeu? é um jogo retro. Pode ser uma métrica. A idade, outra métrica. Pela idade, eu acho que eu consideraria o Play 2 retrô, mas eu também não tenho uma resposta clara e precisa, né? Acho que não dá pra ser dono de verdade, da verdade aqui realmente. Ninguém, porque vai ser uma percepção muito pessoal, acho. Sim. Né? De cada um. O Neo Geo é uma coisa incrível. O Neo Geo começou lá no começo dos anos 90 e se esticou até, então... E aí? E é engraçado porque o PlayStation 2, só ele cria esse problema. O Nintendo 64, o Dreamcast é estabelecido como também... Mas a geração... GameCube também não. O GameCube já é recente, é um console recente. Isso. A geração 128 bits, ela é pitoresca no sentido de que... Tá na divisão, né? Em cima. Muitas pessoas compraram o último videogame antes dela e outras compraram a partir dela. Foi um divisor. Tem antes 128 bits e pós. Boa, perfeito. Eu não lembro de outro momento disso repetir. Mas retrô muda tudo quando você fala PC. Quando você fala, eu jogava no Windows XP, pronto, pinturas rupestres, né? Coisa antiga. Mas um monitor de tubo. Putz, que você tem que dar uma porrada. Aquele desmagnetizar, que a tela ficava toda... 166. A gente tem um ar-condicionado aqui no outro estúdio, que às vezes ele fica fazendo... Eu falo, Cardoso, vai lá e dá uma porrada nele. Só uma porrada. Só uma porrada. E ele, pô, aí para. É mágico. E eu aprendi isso com um monitor de tubo, que às vezes ficava verde. Lembra disso? Aí, fica tudo verde. Aí, pá. Isso que é um mundo analógico. Na pancada. Na pancada, cara. E o que explica, né? Teoricamente, a pancada devia quebrar o negócio. Sim, cara, mas muito interessante o que você falou mesmo, do 128 bits ser um ponto de divisão, né? Mesmo. E PC, agora PC é um jogo de 2006. PC. Não é tão velho em console. Porra, agora de PC? Você pega o Age of Empires 1. Nossa. O Microsoft Flight Simulator. Games for Windows. Games for Era Windows. o selo daquela época que eles usaram até o começo dos anos 2000. E o Games for Windows Live. Que a gente usava GTA 4 chegou a usar. Gears of War chegou a usar o primeiro. Esse selo. Tinham várias nomenclaturas, né? Nessa época, né? Mas é muito boa essa pergunta, porque a gente tá chegando pro Play 5 Pro agora. Play 2 tá ficando cada vez mais distante, Daqui a pouco, o Play 3, por exemplo, eu vejo uma distância pra considerar ele, na minha percepção, um retrô. Não, o 3 realmente... O 3. Mas o 3, não vai demorar tanto. O 3, ele tem aquele visual do Spider-Man. E aí isso é fonte, moderno, entendeu? Isso é moderno. A tipografia. É a mesma do Spider-Man. É a mesma, é a mesma. Então, é moderno. É moderno ele. Ele tem Porque foi na época que a Sony comprou o Spider-Man. No começo dos anos 2000, ela tava saindo, ainda tava no hype, isso, cara. É a mesma fonte, cara. Eles copiaram mesmo. Nossa, porque é deles, né? É da Sony. A propriedade intelectual é deles, né? Eles podem fazer isso. É muito curioso isso, assim, porque... Eu acho que naquela época a gente não tinha o mesmo tipo de registro também. A nossa a nossa percepção mudou. Sim. Hoje o que a gente considera não é o mesmo que a gente considerava lá atrás. E daqui a 10 anos a nossa percepção vai mudar menos, a nossa percepção vai mudar de novo. Né? E de formas que a gente não percebe conscientemente às vezes. Isso é muito doido de pensar, porque a gente olha pra trás e fica pensando nessas coisas que a gente tá falando. Mas como que vai ser no futuro, né? O que vai acontecer? Vai ser nuvem? Vai ser realidade virtual? A gente vai olhar pro Play 5 um dia e vai falar que aquilo é retrô? É muito doido pensar isso. O que você pensa sobre isso, Kogu? Eu consigo materializar o que eu tô pensando numa imagem. 5 anos atrás, 10, 8 anos atrás, pode não parecer muito pra uma pessoa. Pensar, esse cara é novo. É novo. Tá bom, então eu vou fazer um convite. Procura o layout do YouTube de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, e o que você sentir é a resposta. Entra aí, ô Zero, no Web Archive, não é? O site. Nossa, que você consegue buscar os sites antigos, que eles tinham, meio que eles tinham um clone naquele site e bota lá. Esse site. Um template, muito bom. Né? Cara, que doido. O que você sentir já é a resposta. Isso é a resposta. Porque tem coisas que você não lembra. Tipo, no começo, às vezes, isso é uma porcaria, eu odiei esse layout novo. Quando troca, me acostumei. Aí quando tu olha, eu nem lembrava mais aquilo que você defendia. Bota 2010. Nossa, aquele YouTube não, é aquele vertical. É aquele assim que parece que recortou a janelinha. Isso. Com um xizinho. Sabe o que tinha nessa época? É Mystery Guitar Man,
Lembra disso? Mr. Guitar Man. Mr. Guitar Man era um brasileiro, Joe Pena, o nome dele. Só que ele morava lá nos Estados Unidos, fazia vídeo em inglês. E eu fazia vídeo tocando de guitarra, por exemplo, fazendo vários cortes. E aí ele montava uma música. Sei lá, a música do Beethoven, ele tocava um acorde, aí tocava outro, e ele fazia a edição tocando a música, sabe? Uhum. E era isso, era o sucesso da época. Smosh também, tinha Smosh. Sim. Era o maior canal de YouTube em uma época. Nossa, Ray William Johnson, outro youtuber da época. E tudo isso são os caras que vieram era PewDiePie. Que mudou tudo. O PewDiePie, por anos, foi o maior youtuber. Verdade. E agora a gente tá na era MrBeast. Isso. Que é maior que o PewDiePie. Tinha um cabeludo também que fazia música de videogame com tipo a capela, assim, eu esqueci o nome dele. Ah, sim, tinha. Smooth McGroove, talvez o nome. Talvez, acho eu não que lembro. esse. Cara, não, eu ia falar aqui Mega Driver, mas é outra coisa. Ah, eu lembro disso. Mega Driver também pegou uma época... Nossa, eu peguei música dele do Casar. Isso. Nossa. Isso, tinha. Sim. Nossa. Como é que era o nome? É Nino, né? Isso, Nino, exatamente. Nossa. Não, tinha muita coisa. Jogando Ragnarok online em 2005. E é engraçado quando a gente pra olhar hoje como muitas pessoas sumiram. Sim. É isso que a gente tava falando agora. Ponta fraca. Uhum. E eles não tinham um pioneirismo pra se basear. Eu sofri disso, eu não tinha com quem aprender, eu fui fazendo. Sabe o que é doido? Você falou do Edu, o Edu era o ponto pra eu aprender. Quando eu comecei o meu canal no YouTube, eu aprendi muito com ele, falava muito com ele que trouxe a Machinima. E aí, assim que eu comecei a ganhar dinheiro, por causa da Machinima, né? Mas eu lembro de um cara que sumiu. O meu sonho é conseguir trazer ele no Flow Games, cara. O MX Digan. Você conheceu o MX Digan? De nome. O Digan, ele era um amigo meu, do Edu, do Funk. Era muito amigo dessa galera na época. Ele fazia COD, FPS e tal. E ele foi muito grande, cara. Foi um dos maiores youtubers do... Olha o YouTube em 2000... Olha isso, cara. 2010. Nossa, que horror. Essa era Google+, lembra aquele Google Plus que você tinha? Isso! Aí que todo mundo ficou com o nome todo. Google Plus, desce um pouco. Eu lembro disso ó, aí. É uma esse rede vídeo social. aqui, ó. Não, para aí, ô Zero. Machine Respawn. Esse vídeo aqui é o destaque dessa época, cara. Olha Call isso, of Duty 4, Modern Warfare. Meu Gameplay Deus. Commentary. Não, cara. Ó, o Shane. Olha, entertainment. O Shane não, cara, era muito grande nessa época também. Engraçado que ele usa um formato de tabloide de notícia, né? E o YouTube nessa época era muito memes. Sabe? Tinha muito meme. Os vídeos mais populares Charlie Beat My Finger, que é o bebê que mordeu o dedo do outro. Double Rainbow, lembra desse? Double Rainbow all the way across the sky. Esse eu não lembro. É um vídeo que um cara viu um arco-íris duplo e ele ficou muito emocionado. Ele fala, oh my God, it's a double rainbow all the way across the sky. Ele falando assim, e virou um meme isso, é muito engraçado. Me lembrou Adeus Mamãe, que era dessa época, que era Adeus Mamãe. Lembrou, o Pedro, cadê o meu chip? Nossa senhora, fica não me chamando disso, pô, até hoje. Não, cara, é engraçado. Vocês lembram quando eu começava a mandar os links do YouTube pra vocês? Comigo era assim, tem aquele lugar lá no YouTube. Comigo foi uma parada meio assim, tem esse site novo aí de YouTube, que é de vídeo. Isso. Comigo começou assim. Porque a televisão pegava as coisas do YouTube, passava aquele monte, era uma fonte pra TV. Tipo, pra gente era uma coisa estranha ainda, um objeto estranho, um ser estranho. E pra mim tinha uma magia, porque o que acontece? Eu tive internet de escada por muito tempo, aí eu tive um modem 3G da Claro, que eu botava na janela, puxava um cabo, que era aquilo lento. Então, cada vídeo era uma conquista. Deixava à noite o pano. Deixava à noite. Era uma conquista aquilo. Caraca, nossa, que doido, né? E ver que quando eu ia ver o Angry Video Game Nerd lançava um episódio novo, aquilo eu não assistia, eu sorvia aquilo. Sabe? Eu era uma esponja do que eu tava, porque foi custoso. Aí veja só, né? Eu não sei dar juízo de valor nisso, se é bom ou ruim. Mas eu lembro que a primeira vez que eu tive uma internet banda larga, eu corri atrás de ver filmes de rock. O rock. Pô, legal. Corri atrás.
Hoje em dia, a gente baixa as coisas e não assiste. O Rock, o Lutador, pra quem não sabe. O Lutador. Porque hoje em dia tem gente que não conhece essa série de filmes. Rock com verdade. Rock Stallone, Rock Balboa. Pra quem de repente não conhece, é Rock Balboa. Os filmes que originaram o Creed, que saiu é muito bom. Isso, boa. Com o Michael B. Jordan. Boa. Aí eu tenho lá um monte de porta-CD de camurça com os DVDzinhos gravados, porque eu tinha que gravar aquilo, porque vai ser difícil baixar de novo. Tem que ver. Hoje em dia a gente baixa, assiste e deleta. Quando a gente fala, tipo, de algumas coisas, tipo uns animes, assim, bem obscuros, essa prática tá deixando eles mais obscuros ainda. É engraçado isso. Realmente. É doido. E é doido que isso que você tá falando entra numa seara que a gente falou um pouco no Mig Switch, mas como a pirataria é importante para o crescimento daquela mídia. Não é doido isso? Porque, não, é doido. Hoje, a gente já falou isso no Flow Game News, o LimeWire era a fonte para você pegar músicas no mundo. Tipo assim, todo mundo usava LimeWire. Casar Emule. O Winamp, que era o reprodutor. Eu uso até hoje o Winamp. O Winamp, ele é bom, cara. Eu gosto do Winamp também. Eu uso. As ondinhas. E a gente fala muito como a melhor forma de você combater a pirataria é apresentar um produto que vale a pena para aquele cara. Total. O Spotify é muito isso. É uma assinatura barata. E você pode ouvir de graça com ads no meio. Isso. O YouTube Music também é assim, né? E por que o cara vai ter o trabalho de ir lá, baixar um torrent, entendeu? Da música. É a comodidade, né? A comodidade é muito melhor. Conveniência. Sim, né? Isso sempre vence. Conveniência vence. Se a pirataria for mais cômoda e fácil pro usuário, por que ele vai pagar por aquilo? Esse é um negócio que as marcas têm que pensar muito, porque elas sempre falam aquele discurso de sempre. Porque é ilegal. Tá bom que é ilegal, mas, cara, você já pensou em fazer alguma coisa pro seu consumidor pra ele não querer fazer isso com você? Porque às vezes, se você trata ele muito bem, às vezes ele não vai querer fazer isso, porque ele sabe que te afeta, ele sabe que ele quer te apoiar. Mas mesmo se você não tiver essa ligação com o seu consumidor, você pode só apresentar um serviço que seja tão bom que não vale a pena pra ele fazer a pirataria, entendeu? E aí tem dois modos de fazer isso. Ou você dificulta a pirataria, então bane quando o cara entra online, ou faz eu esqueci os DRM. De novo e tal, porque você dificulta a pirataria e você consegue combater ela. Ou você apresenta um conteúdo como um produto como o Game Pass. Você assina lá, é uma assinatura que tudo bem, para algumas pessoas, cara, R$40 por mês não é pouco. Mas você pega R$40 por mês, você tem 150 jogos, 200 jogos, muitos bons. Generosa ali. E, jogar na cloud, né? Jogar na nuvem. Inclusive, muitos no lançamento, às vezes pra esse cara não faz sentido ele piratear, sabe? Ele já tem ali os jogos dele. R$40 só. É uma coisa que tem que ser repensada. É um debate que não passa pela moralidade. Não é simples. Embora às vezes esbarra nisso, mas não é. Por isso que eu falei. Porque é errado, é contra a lei. Porra, sim, mas é só contra a lei porque falaram que é contra a lei. Entendeu? E criaram a lei disso. E essa proximidade com o público, ela não precisa ser. Ela não tem que ser, tipo, contas de empresas agindo como se fosse uma pessoa e fica aquilo forçadaço. Sim, claro. Tem que ser com coisas práticas mesmo. E acho que isso tem que ser repensado. O problema é que eu sinto que há uma trava no debate disso na internet, que é justamente isso. Ele é muito romântico, às vezes, a questão da pirataria é muito romântica. Romantização, né? E é negócio, né? Claro. Existe uma... Eu acho que, assim, o negócio, ele em si, ele é frio e a gente tem que deixar a parte emotiva para coisas que importam, tipo, prestar atenção... Porque, assim, ondas de demissão em massa são uma coisa preocupante e tudo. Então é o que tá em debate agora, né? Exato. Tá em voga isso agora.